Oi, crianças, tudo bem? Boa noite. Tudo bem com Boa vocês? tarde. Bom dia. Boa, não sei que hora que você está assistindo. Tudo bem? E aí, crianças, nós estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês, saber se vocês estão bem, se tiveram uma boa semana e se conseguiram assistir a aula, né? É importante que vocês acompanhem sempre as nossas aulinhas para vocês poderem se manter sintonizados com a gente, né? E procurar sempre aprender, né? Um pouquinho mais. A gente aprende bastante quando monta as aulas para vocês, então que vocês possam aprender, né? Com esses simples conteúdos, É né? isso Que a aí. gente traz para vocês. E hoje a gente traz mais um sábado de aprendizado, né? Mas antes, né, da gente falar para vocês qual que vai ser o tema, né? Como é que vai ser a aulinha, vamos para Fazer a nossa nossa harmonização, isso, né? nossa harmonização com a musiquinha do Tio Carlos. Tá Uma bom? musiquinha que fala sobre o carinho de abraçar, né? Que é uma coisa que a gente está sentindo tanta falta de fazer. Então É vamos isso aí. prestar atenção na letra da música? Então vamos fechar o olhinho, ó, como se fosse uma oração, ouvir a musiquinha, a gente poder relaxar legal. E aí começar a nossa aulinha de hoje, tá bom? Então vamos lá, escuta só a musiquinha. Olá pessoal, tudo bem por aí? Como estão todos? Que bom que chegou mais um dia de evangelização. Oi, oi. Na música de hoje tem um pedaço que fala sobre um abraço. Então estejam preparados para dar um abraço em quem estiver aí do seu lado, tá legal? Bora lá, meninos? Sim! Bora lá, pessoal! Boa tarde, meu amigo, quanta alegria neste dia poder te encontrar. Falo de coração, com muita emoção, amigo, eu quero lhe desejar. Lhe desejar a paz que vem do Senhor. Lhe desejar que a vida possa ser vivida nos caminhos do amor. Um sentimento que o mundo inteiro um dia com certeza irá expressar. Agora o que eu mais quero, amigo, neste momento é poder te abraçar. Boa tarde, meu amigo, quanta alegria neste dia poder te encontrar. Falo de coração, com muita emoção, amigo, eu quero lhe desejar. Lhe desejar a paz que vem do Senhor. Lhe desejar que a vida possa ser vivida nos caminhos do amor. Sentimento que o mundo inteiro um dia com certeza irá expressar. Agora o que eu mais quero, amigo, neste momento é poder te abraçar. Muito bem, pessoal. Então que este abraço, que Jesus nosso Mestre, que Deus nosso Pai, possam abençoar o nosso encontro de hoje, as nossas vidas e as nossas famílias. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. E aí, meninos, E aí, gostaram da musiquinha? todo mundo prestou atenção na letra? A gente espera que sim, viu? Espero que vocês tenham podido relaxar, ter bons pensamentos para a gente poder começar a falar do nosso tema de hoje. Que, aliás, é uma continuação do tema da aula passada. Então, se você não Sim. assistiu a aula passada, assiste, né, para poder dar continuidade aqui, né? Por quê? Porque na aula passada a gente falou sobre os heróis do Espiritismo, não foi? Né? E a gente falou sobre várias personalidades importantes. A gente falou do Chico, a gente falou de Bezerra de Menezes, a gente falou de Eurípides Barçanufo, Do Allan a gente Kardec, falou do próprio Allan Kardec, do Divaldo. né, Divaldo. Aí a gente fez uma menção, né, a algumas pessoas que são importantes, né, também para nós, né, alguns espíritos. E aí as explicações, né, foram sobre alguns heróis, né, do espiritismo, todos homens. E a gente pensou assim, poxa, ia ser legal se a gente fizesse uma homenagem às mulheres, né? Vamos fazer sim, não só o espiritismo, como a doutrina de Jesus, né? O amor de Jesus, ele foi representado muito bem por várias mulheres aqui na Terra, né? Então a gente resolveu trazer para vocês a continuidade do tema, que hoje é as heroínas do espiritismo. Quem são algumas, né, das heroínas, que foram várias também, a gente não teria espaço para colocar todo mundo aqui,
né? Mas a gente trouxe aqui 4 grandes mulheres, né, que representaram muito bem a doutrina de Jesus Cristo aqui na Terra. E a gente vai fazer a explicação, vai apresentar, né, algumas delas aqui para vocês. Vamos lá então? Você não está vendo a gente aqui de novo, né, porque a gente quer apresentar com exclusividade, assim, elas terem um espaço só delas, essas 4 grandes mulheres, essas heroínas do Espiritismo, né? Então a gente tem aqui essas 4 grandes figuras importantes para nós, que a gente escolheu para falar hoje para vocês. Tá bom? Então uma é Maria, mãe de Jesus, né? Vamos ver se eu consigo apontar, olha aqui, ó. Aqui Maria, Nossa Senhora Santíssima. A gente também vai apresentar Joana de Ângeles, né, para vocês. Vamos falar aqui de Anália Franco, né? Vamos falar de Anália Franco e vamos falar de Ivone Pereira, né? Então, eu espero que vocês gostem das explicações. E meninos, não é porque nós vamos falar só das mulheres, você, não, então não vou assistir. Vai sim, elas são extremamente importantes para nós, almas maravilhosas, luminosas. Todos nós temos o dever de conhecer o trabalho dessas grandes mulheres. Então vamos lá, gente, vai ser muito legal, vamos lá. E a primeira delas, né, nós vamos falar aqui hoje, é de Ivone do Amaral Pereira. Quem foi Ivone do Amaral Pereira? Nós temos várias informações sobre ela. Primeiro de tudo, uma grande escritora espírita, né, uma grande médium, trouxe várias informações para nós aqui, vários livros, né? Então a gente trouxe alguns dados dela aqui para vocês. O primeiro é que ela nasceu em Rio das Flores, no Rio de Janeiro, em 24 de dezembro de 1906, tem bastante tempo já, né? Mas o mais importante para nós é que ela foi uma das médiums mais importantes do país. E que começou muito novinha. Bem pequenininha. Ela já tinha... Não é que ela começou a atividade mediúnica trabalhando num centro. Não. Ela já falava com espíritos, já com 4 aninhos de idade. Então ela realmente começou bem cedinho. Os espíritos se apresentavam para ela e ela conversava com esses espíritos, como se fossem pessoas normais, só que as outras pessoas, né, achavam aquilo muito estranho, então ela enfrentou também essa dificuldade da questão que a mediunidade traz, né, principalmente para uma criança tão pequena, com 4 anos de idade. Uma outra coisa muito interessante que a gente resolveu apresentar para vocês é que ela aprendeu a ler e escrever praticamente sozinha. Ela até avançou um pouquinho na escola, né, alguns anos de escola, né, mas foram muito poucos anos, porque o pai dela não tinha como continuar os estudos dela. Mas ela sempre quis aprender a escrever, ela sempre quis aprender a ler, e aí ela foi atrás sozinha e começou a dar o jeitinho dela. Ela foi aprendendo a escrever sozinha e ler sozinha, exercitando. Então tudo que passava pela frente dela ela tentava copiar, tentava ler, e assim que ela foi aprendendo devagar. Isso seria muito importante para ela no futuro. Por quê? Porque ela seria uma médium responsável por dezenas de obras espíritas, né? Ela iria psicografar. E se ela não soubesse escrever, como é que ela iria psicografar? Não tem como, né? Para os espíritos fica difícil. O médium precisa conhecer a escrita para poder psicografar, porque o espírito... Pelo menos saber as palavras, né? Ou pelo menos conhecer as palavras, né? É importante para escrever obras mediúnicas. A gente sabe que o espírito pode usar o nosso corpo para escrever em vários idiomas, inclusive, né, e tudo mais. Quanto mais a gente tiver aprimorado, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais fácil é o trabalho dos espíritos. E ela tinha uma obra que seria muito importante, né, uma obra muito grandiosa, estava reservada para ela. E aí ela desenvolveu, então, a escrita e as habilidades mediúnicas que vinham junto, e principalmente a psicografia. Ela tinha várias faculdades, a gente chama de faculdades mediúnicas, né, que são habilidades mediúnicas. Então ela conseguia ver, ouvir, escrever, ela tinha várias habilidades, mas ela preferiu dar atenção à psicografia. E a obra mais importante dela é um livro que se chama Memórias de um Suicida, que foi de um espírito que chamava Camilo, e ele contou para ela como funcionava a vida espiritual para alguém que havia cometido suicídio, e foi uma descrição muito cheia de detalhes. Foi um livro escrito com várias situações interessantes. Por exemplo, ela, enquanto dormia, a espiritualidade vinha, levava o espírito dela até o local onde a situação tinha se passado, a situação que o espírito estava comunicando com ela
tinha passado, inclusive no tempo que aquilo tinha acontecido. Então a espiritualidade conseguia criar um cenário que ela pudesse ver o que estava acontecendo, porque daí na hora que ela estivesse psicografando, ela iria sentir aquilo, ela iria se lembrar daquele cenário. Olha só que interessante. Ela era uma médium tão valorosa, uma pessoa tão de coração tão bom, tão grandioso, que o espírito dela tinha essa condição de perceber, né, com perfeição os detalhes das histórias que ela escrevia. Olha só que legal. Uma curiosidade desse livro é que ela escreveu, mas ele não foi logo publicado. Ele ficou durante anos numa gaveta. 20 anos, né? E ela, 20 ou mais, né? Ficou na gaveta e ela por várias vezes foi, alguns espíritos não tão nobres vinham até ela para que ela se desfizesse daquele material, e aí outros vinham para que ela mantivesse, e só depois que a obra do Chico, que foi através do André Luiz, né, foi concluída, é que ela publicou esse livro, e que realmente se ela tivesse publicado as pessoas não iriam entender, porque a obra do André Luiz é que é um beabá, né, que vai explicando algumas minúcias que quando você liga as duas obras, aí sim consegue clarear. Mas é uma obra, assim, realmente, apesar de você ler o nome, né, assim, você fala, nossa, mas vai falar de um suicida? Tem, claro, né, os momentos que são muito tristes, mas também mostra o quanto a gente é responsável e quanto a gente deve aproveitar essa oportunidade que a gente tem de estar aqui nesse momento na Terra, né? Porque uma atitude errada nossa, ela influencia todo mundo que está ao nosso redor, mas uma atitude certa, ela influencia também quem está ao nosso redor e os outros. Mas a gente quis trazer hoje ela, né, e as outras que a gente vai falar, para mostrar que as mulheres também tiveram seu papel e também passaram por algumas dificuldades para que o espiritismo hoje fosse o que ele é dentro do Brasil, né? Isso, e ela foi uma das mulheres que realmente teve ali um papel importantíssimo, que esse livro foi realmente muito, muito importante. Mas olha só, né? Por que ela recebeu essa incumbência de escrever um livro tão importante como foi Memórias de um Suicida? Porque ela era fiel ali à doutrina espírita, rígida mesmo, inclusive com o trabalho. E inclusive teve vários centros espíritas que ela chegou a frequentar, mas ela parava, porque o centro espírita chegava cheio de regra, não, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. E ela tinha uma característica muito interessante. Ela não tinha hora para atender espíritos ou pessoas encarnadas que precisassem de atendimento. Não tinha esse negócio para ela. E ela também não diferenciava espírito. O espírito esse ou o espírito aquele vai ser atendido em tal hora ou depois de tal hora. Não. Quem aparecesse, ela atendia na hora. Isso é uma característica muito, muito importante da Ivone. A caridade a qualquer hora, para quem quer que seja. E às vezes tinha algumas regras em algumas casas que não permitia que atendesse esse ou aquele tipo de espírito, nesse ou naquele horário. E ela não tinha isso, né? Ela ia e atendia as pessoas, inclusive na casa dela. Às vezes ela não conseguia atender no centro, ela atendia em casa mesmo, mas isso é porque ela tinha essa condição, fica bem claro isso. A gente está falando de uma mulher especial, realmente grandiosa. Então, Ivone Amaral Pereira, para vocês. Vamos continuar o nosso estudo? Vamos lá, então. Agora nós vamos falar de Anália Franco. Já ouviram falar da Anália Franco? Não? Então, olha só, vou apresentar ela para vocês. Ó. Bom, a Anália, ela não era médium, mas ela era espírita, dedicadíssima, devotada, e só que o trabalho dela, a missão dela aqui na Terra, era para educação, especialmente educação de mulheres e de pessoas pobres. Ela se devotou a isso. Desde pequenininha, ela com 12 anos de idade, ela acompanhava já a mãe dela, inclusive a mãe dela era professora, ela ia para a sala de aula junto com a mãe, assistia às aulas e ajudava nas aulas, já com 12 aninhos de idade. E aí ela começou a estudar e ela queria ser professora também. E quando ela conseguiu, ela passou a trabalhar muito intensamente nessa área. Ela fundou várias instituições de ensino, só que olha só, ela não queria só ensinar, ela não queria só ser professora para ensinar aluno, ir lá para o quadro, passar matéria, não, ela ia muito além disso. Ela sabia que através da educação ela poderia salvar várias pessoas de dificuldades, ela podia através da educação ensinar uma profissão, dar vida digna às pessoas, né? Então ela fundou várias instituições de ensino, aí asilos. Esses asilos não eram só lugares onde pessoas
idosas ficavam. Não, era mais que isso. Eram locais onde essas pessoas idosas tinham a oportunidade de trabalhar, tinham a oportunidade de transmitir conhecimentos. Eles tinham uma condição digna de vida. E aí, junto com esse trabalho de educação, ela oferecia também vários valores morais e religiosos também, né? Só que assim, de uma maneira bem aberta, né? Não era uma coisa assim, fechada, né? Ela só ensinava a doutrina espírita. Não, ela ensinava amor para as pessoas, ela ensinava caridade, ela falava sobre Deus, ela falava sobre Jesus para as pessoas. Então era um trabalho que não era só de ir lá ensinar matemática, geografia, português, história, não. Ela ia muito além. Ela ensinava a caridade, ensinava o amor, ensinava valores morais importantes para as mulheres da época e para as pessoas que precisavam mais. E isso foi uma característica do trabalho dela. E chamou a atenção de muita gente, tanto para o bem quanto para o mal. Tinham vários adversários da doutrina espírita, principalmente, que viam no trabalho dela, que era um trabalho maravilhoso. Todo mundo amava a Anália Franco, todo mundo amava ser cuidado por ela, o amor que ela tinha pelas pessoas. Mas alguns se incomodavam, então atacavam, assim, com palavras, com críticas muito sérias em jornais, porque ela também não foi só educadora, ela também foi jornalista. Ela tinha uma produção literária muito grande. Que é isso, tio? Ela produzia vários livros, produzia vários artigos em jornal. Essa mulher trabalhava muito, gente. Muita coisa. E aí esses adversários dificultavam bastante a vida dela. Então ela teve vários problemas financeiros, né, as instituições eram várias, ela ia criando, conforme ela ia tendo ideia, a gente podia criar uma escola que fizesse assim, a gente podia criar um asilo que fizesse esse trabalho, e ela ia fazendo, e ia criando, e as equipes iam chegando, só que aí as dificuldades foram vindo. Ela lutou contra o analfabetismo, que era uma das coisas principais, né? Ela fala, não, se eu ensino a pessoa a ler e escrever, se eu ofereço estudo, eu posso oferecer um trabalho, né? Então ela lutava contra a miséria desse jeito, oferecendo oportunidade de aprendizado, uma nova profissão. Isso tudo com muita dificuldade. Veio Primeira Guerra, veio gripe espanhola, e tudo isso ela encarou com muita dificuldade. Sempre com amor e sempre pautada na doutrina espírita. Então ela foi um exemplo para muitas pessoas da época dela que reconheciam o trabalho dela. Inclusive pessoas de outras religiões. Ela teve um amigo que era padre de Ribeirão Preto, que ela foi a Ribeirão Preto para conhecer o trabalho desse padre, porque ele fazia um trabalho com caridade muito bonito, e ela foi até lá pedir ajuda. Falou assim, padre, eu vim aqui para aprender com o senhor a caridade. Aí o padre, que já sabia do trabalho dela, virou e falou assim, não, minha irmã, a senhora não veio aqui para aprender caridade, a senhora veio aqui para ensinar. E olha só que legal. E aí eles começaram a conversar. Só que quando ela chegou na igreja desse padre, todo mundo achava que ia ser problema, porque na época a igreja e espiritismo não se davam muito bem. Só que esse padre era tão bondoso também que ele falou assim, poxa, uma outra pessoa que tem o mesmo Deus que eu, o mesmo Jesus que eu, e que luta pela caridade assim como eu. Então ela ia arranjando amigos no caminho. Então ela tinha dificuldades, ela tinha amigos. E aí esse padre passou também a ajudar no trabalho dela. Várias pessoas famosas da época, escritores, jornalistas, políticos, reconheciam o trabalho dela e iam ajudar também. Ela passou várias dificuldades, mas teve também bastante apoio. E foi um grande nome para nós na doutrina espírita, um exemplo na área de educação, uma grande guerreira e que merece a nossa homenagem aqui, a Anália Franco. Vamos lá então? Vamos continuar? Quem é a nossa próxima homenageada de hoje? Crianças, agora a gente vai falar de Joana de Ângeles, que a gente chegou a comentar sobre ela com vocês, né? Ela que durante tanto tempo e ainda trabalha, né, com o Divaldo. Quem já teve a oportunidade, a gente falou isso com vocês na semana passada, de ver o filme do Divaldo. Quem ainda não viu, assista. É um filme muito legal e que foi feito com muito carinho, e a Joana aparece nesse filme de uma forma muito delicada, foi feito assim com muito cuidado, e a gente veio trazer para vocês assim que a Joana, ela teve várias encarnações como Joana de Cusa, como Joana Inês de la Cruz, como Madre Joana Angélica de Jesus. E se vocês forem procurar nos livros de história, todas essas encarnações dela estão contadas. E sempre como um espírito carinhoso, um espírito de coragem, um espírito que amava a Deus acima de qualquer coisa e que sempre morreu como uma heroína.
porque ela sempre, em todas as encarnações, ela buscava servir a Deus, né? Mostrar que Jesus era importante demais. Aqui, na hora de escrever, a gente colocou até os exemplos, né? Que ela, como Joana de Cusa, ela foi rica, ela foi pobre, mas sempre amando a Deus, né? Sempre respeitando, sempre, em momento nenhum, quando ela perdeu tudo, ela culpou a religião por isso. E quando ela foi Joana de la Cruz, ela foi uma jovem que era muito inteligente, estudou sozinha, teve a situação de raspar cabelo, de cortar o cabelo, né, para poder querer estudar. Na verdade, ela tem um lance de aprender sozinha, ela aprendeu com a irmã também. A irmã, A dela irmã começou a bastante. ensinar, e aí depois ela queria estudar um pouco mais, e o pai Isso. dizia que se ela quisesse continuar estudando, só se ela fosse um homem Uhum. para ela entrar. Então ela foi e cortou o cabelo, e ela achou que era simples assim, que ela ia conseguir. Então você vê o espírito perseverante, né? Como a Angélica de Jesus é uma das mais conhecidas, porque ela teve a honra, né, a nobreza, na verdade, de se colocar na frente do convento e falar para as outras irmãs: fujam, enquanto eu vou tentar segurar aqui, né, as pessoas que estão vindo para poder tomar o nosso convento. Infelizmente foi ali o mesmo desencarne dela, mas ela ter segurado aquelas pessoas fez com que todas as outras fossem salvas. E agora, né, nesse período que a gente tá, ela vem sempre com muito carinho, sempre com muito amor e, acima de tudo, muita disciplina. Ela é realmente, assim, É um espírito realmente correto ali. correto. Ele quer, é igualzinho o Emmanuel falou pro Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Ela não fica Eu acho atrás. que a Joana vai ser disciplina, 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 disciplina. Inclusive teve um caso engraçado do Divaldo. O Divaldo teve um problema cardíaco e ele virou e falou assim, que ele tava 99% morto. Aí ela virou e 1% vivo, porque ele tava muito ruim. Então ele queria aquele dia descansar. Ela virou e falou assim: eu tô 100% morto, tô aqui trabalhando. Levanta e vai trabalhar. Então, assim, ela é esse tipo de espírito que não descansa, que não para, que realmente está incessantemente preocupada e buscando que a gente evolua e que a gente cresça na nossa fé. É um espírito extremamente importante para nós por toda essa obra que ela trouxe, não só nessa vida do Divaldo, né, porque que é a mais conhecida agora, é a mais né, conhecida, ela é a guia espiritual do Divaldo, mas essas 3 encarnações, que são as mais conhecidas, mostram quem ela era. Então, realmente, um espírito que merece toda a nossa honra para ela. Sempre uma heroína, sempre uma heroína. E vai continuar sendo, né, gente? Agora no mundo espiritual. Então, nossas homenagens à Joana de Ângeles. E, para encerrar a nossa homenagem às mulheres, né, importantes do espiritismo, trouxemos ninguém mais, ninguém menos do que Maria de Nazaré. Quem é ela? Não tem como, né, gente? Nossa, é a nossa mãezinha, né? Nossa mãezinha. Que teve, assim, essa ação de receber Jesus, né? Claro que naquele momento ela não sabia de tudo que ia passar, mas ela se entregou e teve essa importância, né, na nossa história, na nossa vida, porque ela é nada mais, nada menos do que a mãe de Jesus, né? Imagina que é o receber... nosso guia, é o nosso farol, é a luz da nossa vida. E Maria, com toda a resignação dela, com toda a simplicidade, com toda a pouca idade dela, né? Porque ela foi mãe bem muito jovem, nova, e ela aceitou toda essa luta para poder dizer assim: não, se o Senhor quer de mim, meu Deus, faça-se em mim segundo a sua vontade. E mesmo em todos os momentos de dificuldade, em todos os momentos em que foram ruins, ela estava sempre lá, perseverante, cuidando, e foi através dela, foi através do amor dela que Jesus cresceu e que pôde depois fazer todo esse trabalho e todo esse exemplo que ele é na nossa vida. E mesmo diante de todo aquele sofrimento, mesmo diante de tudo que ela viu Jesus passar, que vocês imaginem, né? Vocês não são pais, mas
quem tem um bichinho ou quem tem alguém que goste, a gente fica triste, você imagina você ver seu filho passando por todas as coisas que Jesus passou. E mesmo assim, ela se apegou à fé dela e ela tinha certeza que nada daquilo era por acaso. E não foi. Hoje, Jesus é o que é e Maria nada mais, nada menos do que a pessoa que cuida do Vale dos Suicidas. Ela é a nossa mãezinha. Inclusive naquele filme O Alto da Compadecida, chega uma hora que quando Nossa Senhora entra, aí Jesus fala: ai mãe, você de novo? Porque quando ela chega, ela abre as portas, né? Ela defende a gente. Ela defende a gente. Ela realmente é a porta do céu, né? É ela que está ali para nos acolher, para nos dar todo esse aconchego que a gente sabe que as nossas mães nos dão, né? E só uma mãe como ela, né, é capaz de dar. Ela teve várias dificuldades. José estava do lado dela, a gente sabe. O tempo né? todo. Tinha o trabalho do protetor, né, e tudo. Mas Maria foi mãe o tempo todo. O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, fala, né, que ela era mãe. Acima de tudo, ela era mãe. Inclusive, em relação a Jesus, ela olhava para Jesus não como o governador da terra, não como um espírito. Não, era o filho dela. Sempre o filho dela. Então, ela tinha esse amor de mãe o tempo todo. E ela sofreu a dor do filho, né, de ter sido crucificado injustamente. E agora, no mundo maior, ela é a rainha do céu, Jesus chama. Tem uma história muito interessante. Quando Maria já está bem velhinha, né, o tempo já passou aqui, depois do desencarne de Jesus, né, depois da crucificação, ela continuou aqui na terra. Continuou trabalhando, muitas pessoas, evangelizando, né? E ela foi morar bem longe até. E quando ela já estava bem velhinha, o próprio Cristo vem e se ajoelha diante dela e convida, fala: meu pai quer você como a rainha do seu reino, né? Então, essa é Maria, mãe de Jesus, gente. É a nossa mãezinha, para quem a gente reza, e ela sempre ouve e traz sempre muito amor para todos nós. Vamos lá? E para a gente encerrar agora a nossa aulinha de hoje, a gente trouxe ela, nos convidando para orar juntos. E nada mais justo do que a gente rezar a oração dela, a Ave Maria. Vocês conhecem a Ave Maria? A gente nunca trouxe nas nossas aulinhas para vocês, estamos trazendo hoje num dia especial, que é a nossa aulinha sobre as grandes mulheres do Espiritismo. E a gente vai encerrar fazendo a nossa Ave Maria. Tá bom? Vamos lá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Assim seja. E é isso, crianças. A gente queria, inclusive, pedir uma coisa para vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta, tanto dos homens como das mulheres, ou até de qualquer outro herói, né, que tem tantos que às vezes a gente citou alguns, foi o que a gente falou o tempo todo, mas com certeza tem muitos outros. Manda pra gente, pergunta lá no grupo, a gente vai ter muito prazer de responder, se a gente não souber, da gente estudar, porque do mesmo jeito que na nossa família a gente procura saber as histórias para que a gente possa contar, é muito legal a gente saber a história das pessoas que fazem parte da nossa religião, né? Isso é muito legal. É isso aí. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado das nossas aulinhas, né? E qualquer coisa estamos aqui, tá? Ó, um beijo, boa semana para vocês, até a próxima. Até a próxima. E estamos com muita saudade. Isso aí. Beijo, gente. Tchau.